Eu respondi a sua resposta lá do chat, lá do WhatsApp. Vamos começar então a matéria nova? Na página 442. Vai abrir no seu livro aí na página 442. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, do livro. Deixa eu abrir logo na página 442 aqui. Professor, eu não lembro, Ah, mas a 436, 439, 440 e 441 era para fazer? Era, né? calma aí, deixa eu só abrir meu livro aqui, que aí eu vou conseguir visualizar Tá, rapidinho. que eu não lembro. Repete as páginas. Calma aí. 439, 436, 36. 436, 440, 441. Sim. Então, essas páginas aí que você falou agora, nós vamos fazer, eu vou encaminhar essa atividade para casa, tá? E aí eu vou Tá. sinalizar daqui a pouco para vocês quais são a atividade. Na verdade, nós vamos fazer para casa a, deixa eu ver aqui, 30, 439, 439 até 441, tá? Essa é a atividade para casa, tá? 439 a 431. Aí, Professora, oi, pode falar. na página 440, coloque aí na 440, na atividade 7, 440 na atividade 7. Esse trabalho vocês vão apresentar na próxima aula, tá? Essa Que atividade trabalho, professor. é que eu tô acabando de falar aí, é página 440. Vocês vão fazer as atividades da página 439 a 441. Porém, a página 440 tem uma atividade que vai ter que ser apresentada na aula online. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que aí acho que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Calma aí. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Ó, nós vamos fazer para casa, eu vou lançar lá no portal e estou falando agora, então anotem, tá? Atividade para a próxima aula. Nós não vamos ter leitura. Nós vamos ter as atividades que eu vou corrigir no primeiro tempo. E aí você vai apresentar o trabalho que eu vou te pedir para apresentar, valendo ponto. Não apresentou, perdeu. Apresentou, mantém um ponto. Então, da página 439 até a 441, que é essa atividade aqui que está aparecendo aí para vocês. Ó, essa atividade. Porém, essa atividade aqui, da página 440, a questão 7, você vai montar aqui, ó, o que ele está te pedindo aqui. Nesta unidade, você conheceu um pouco mais sobre o povo do Egito Antigo. Agora, seja criativo e escreva uma mensagem a um amigo utilizando os hieroglifos a seguir. Cada hieroglífico aqui, ele tem uma letra representante por um símbolo, certo? Se você for escrever alguma coisa, vai pegar cada letra, desenho, vai recortar e vai colocar aqui. Recorta o desenho com a letra e vai escrevendo aqui uma mensagem para alguém, tá? Pode ser uma palavra, duas palavras, aí é com você, tá? Todos entenderam? Quem não entendeu, se fala que não entendeu, por favor. Tem que escrever uma mensagem utilizando esses símbolos aqui. Isso. Eu sugiro Professor, que faça uma palavra só, entendeu? Uma Aham. palavra só para você não acabar perdendo as vogais, porque não tem mais de uma letra A, entendeu?
Aí você vai recortar e vai colocar aqui a palavra. Que? Tipo, você quer chamar a pessoa a falar, Sabe? tipo, bonita. Aí você vai escrever uns Isso. símbolos. Paz, eu quero colocar paz, saúde, força, qualquer Professor, palavra. a gente vai ter que pesquisar na internet e recortar? Não, jovem, você está conseguindo ver a tela do computador? Sim. Então, você vai pegar esses símbolos que estão aqui, vai recortar, por exemplo, vamos escrever a palavra amor. Vamos recortar esse pássaro aqui, A, aí você cola aqui, A. Depois do A, para falar amor, tem que ter o M. Vai pegar esse outro pássaro aqui e vai colar do lado, M. Mas é para recortar no livro? Sim, aqui nessa É pra, página aqui. é pra recortar esses símbolos que tá aqui do Isso, livro? isso. Mas e Mas atrás? vai cortar Perguntas? atrás. Sim, mas ó, se você olhar na página de trás, ela tem pergunta. A página de trás de vocês tem pergunta. É só postar essas perguntas pro caderno antes de cortar. Ah, tá. Então passo pro caderno, ok. Se E você aí pode. quiser tirar xerox, fazer alguma coisa desse tipo para você não recortar o seu livro, também pode. Mas a parte de trás que tem as perguntas é só passar antes para o caderno. Todos conseguiram entender? Sim, pode escrever só uma palavra, sim. Pode ser Né? apenas uma palavra. Tipo, Tá bom. como a gente está falando, ó, a gente bota o A, essa daqui que é o A, o M, o O. Cadê o O? Aqui o O. Amor, tá faltando o R. Cadê? Vamos achar o R. Cadê o R? Aqui, R, ó, amor. Aí você fez essa palavra. Entenderam? Sim, entendi. Quem não entendeu aí, se acusa logo pra gente Aí. tirar Cola nesse espacinho aqui de linhas que tem embaixo? esse espaço aqui que eu tô mostrando, ó, tá vendo? Tá. Fechou? Então, a atividade para a próxima aula, galho fraquinho, bem suave, para ninguém perder ponto. Só vai perder ponto quem não fizer. Ô, professor, essas letras aqui, tipo, é só as letras que tá em cima da figurinha que é delas, né? Porque também, tipo, meio que bolado aqui. Não, olha só, presta só atenção. Vamos assim, ó. O A representa esse, o E é esse, o K é esse, o P é esse, o U é esse, tá vendo? Ó, aí vem o G esse, o L. É só a gente ir usando meio que um pouco a lógica que dá certinho, tá? Tá. Tranquilo? Professor, o braço que tá embaixo, não, tem Aqui, um pássaro, aí tem, ele Tá pode ser sem representado ele pode ser representado como A ou como o A pode ser representado por esses dois desenhos, sim, entendi, obrigada. tá? Tranquilo? Podemos continuar então? Sim. Sim. Então quem Desculpa, a gente tá atrasado. tá, ó, Davi, eu passei uma explicação sobre trabalho para a próxima aula. Vou colocar lá no portal daqui a pouco. Qualquer dúvida, olha lá, tá? Ou pergunta no WhatsApp depois. Vamos lá, continuando ok. então a nossa leitura aí. Vamos para a página. Professor, só vai ter, quando terminar a sua aula, assim, aí já vai acabar todas as aulas? Ou você vai dar mais tempo ainda? Vai Não, ter mais porque tempo? eu não posso dar mais tempo para vocês, porque eu tenho que ir para 702. Ah, A tá. nossa aula acaba que hora? Acaba 11h10, né? Sim. 11h10. Então, 11h10 eu entro na 702. Aí quem Ah, tá. deveria assumir com vocês era a tia Flávia, não é isso? Uhum. Eu acho que teve algum problema com a tia Flávia que ela não está presente. E aí depois da Foi. Flávia vocês teriam quem no último tempo? Ninguém? Só ela mesmo, Ah, só ela. Ah, então, se ela até o momento de 11h10 não puder entrar, eu acredito que tenha encerrado a aula com ela. Vocês por hoje. Ah, tá, ok. Tá? Então vamos lá. Leitura aí da página 442. Fique atenta aí a galera aí da leitura, porque eu vou marcar o que é importante, tá? Então, civilizações do mar Mediterrâneo. Os primeiros registros do povo hebreu, e aí a gente vai falar um pouco sobre a questão até da divindade, religiosidade, né? Para quem é atuante das religiões de matrizes hebraicas, né? Como o cristianismo, o judaísmo, tá? Os primeiros registros do povo hebreu datam aproximadamente 2000 anos antes de Cristo.
na região da Mesopotâmia, imigrando para a Palestina, próximo ao atual Líbano. Essa civilização se desenvolveu principalmente pela existência do Rio Jordão, que possibilitava a realização de atividades comerciais. Uma maneira de conhecer algumas características dos hebreus é pela leitura da primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, que constitui a chamada Torá. A Torá é o primeiro livro, porque o livro, a Bíblia, é dividido em 2 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É isso? O Antigo Testamento é chamado de Torá, que também é utilizado hoje pela religião judaica, os judeus, tá? Eles seguem a Torá, enquanto os evangélicos de hoje utilizam os 2 livros, o Antigo e o Novo, que dá sentido à Bíblia, tá? Texto fundamental da religião hebraica. Os judeus como também eram chamados, foram os primeiros povos monoteístas da história, tá? Então, o que a gente está falando aqui, que os hebraicos, também chamados de judeus, eles foram os primeiros povos monoteístas, que significa mono, teísta, Deus. Então, eles acreditam apenas em um Deus. Diferente daquela pergunta que a gente fez sobre a questão politeísta, né? Politeísta acredita em vários deuses, tá? E aí nós vamos contrastar com essas ideias. Então, Professor, oi. o trabalho que você passou para fazer não tem como recortar do livro. A gente acabou de explicar essa sugestão de recortar do livro, né? Você pode estar olhando, pegando as respostas da parte de trás, passa para o caderno e aí você pode recortar. Se você não puder recortar, sugiro que tire uma cópia, uma xerox e faça. Ah, mas a gente não pode sair na rua por causa dessa pandemia. Por isso que eu falei que corta. Antes de cortar, copia a parte de trás. Tá. Tá bom? Então, continuando. Então, vale a pena aqui, ó, a questão monoteísta. Na época em que os hebreus chegaram à Palestina, havia diversos povos habitando territórios. Os cananeus, os filisteus no litoral e nômades semitas, como os arameus no leste do norte. Os arameus se destacavam porque seu idioma era utilizado por todos os comerciantes do Oriente Médio e tornou-se, durante o domínio persa, a língua oficial dos povos que viviam entre o Eufrates e o Egito. O Eufrates é aquele rio, né, que faz divisão entre a Mesopotâmia, né, é o Tigres e o Eufrates. Só que agora a gente está falando do Eufrates e o Egito, tá? Então, um vasto território para a ocupação desse povo aí, os hebreus. O assentamento dos hebreus, ou seja, onde eles pararam e se fixaram nessa área, mantiveram confrontos com os cananeus e outros povos, havendo disputas frequentes entre as tribos. No início de sua história, os hebreus se organizavam em tribos, lideradas por chefes, e seu modo de vida era rural, eles viviam da agricultura, né? Dedicando-se ao cultivo de trigo, azeitona e uva, além do pastoreio de cabras e ovelha. Pastorear é cuidar, né? Cuidar da ovelha. No entanto, sua principal atividade econômica foi o comércio. Então, marquem isso aí como importante no seu livro, tá? Uma atividade importante era o comércio, já que seu local de estabelecimento, a Palestina, era um lugar de trânsito de comerciantes entre várias regiões, como Mesopotâmia e o Egito. Os hebreus vendiam petróleo e vinho e compravam metais. Olha que o petróleo já existia naquele período, né? O petróleo ele era uma coisa viscosa, tipo um creme, que ele consegue pegar fogo. Então eles utilizavam muito para iluminação. E compravam metais, como cobre. O meu livro aqui, ele cobriu a parte do texto aqui, onde você está aparecendo. Os hebreus vendiam petróleos e vinho e compravam metais. Cobre. Tá. Leia aí para mim, então, essa parte. Chipre,
ferro na Anatólia, ouro na Arábia, marfim e especiarias. O petróleo é conhecido como betume e era utilizado na iluminação, no embasamento de corpos, na impermeabilização de edifícios e palácios, na construção de barcos. Show. Então percebe que o petróleo já é uma coisa antiga, 2000 anos antes de Cristo, né? Eles utilizavam muito mais pela questão da fazer luminária. Botava dentro de um pequeno pote, né? E esse pote botava uma faísca, ele ficava por muito tempo pegando fogo, acabava que iluminava. Nós temos aqui as ruínas dos portões da cidade de Persópolis, no Irã. Muitas dessas obras, infelizmente, foram destruídas, né, com um novo grupo de terrorista que surgiu, os Estados Islâmicos aí, e eles estão destruindo todas essas obras antigas porque eles não acreditam que se possa estar cultuando ou admirando essas obras de arte, que se tornou uma obra de arte, porque isso aqui foi criação de um povo que é contra o Deus deles, que eles acreditam. É a questão extrema, né, da religião, infelizmente. Continuando, ó, os hebreus dispunham de escravos que podiam ser comprados ou prisioneiros de guerra. Com a formação da propriedade privada, ou seja, criando sua própria casa, as terras comunitárias transformaram-se para as mãos dos chefes das famílias, os patriarcas. Os homens, a partir de agora, eles serão os superiores das famílias. Isso é chamado de patriarca. De maneira que os camponeses passaram a pagar pesados impostos. Os que não podiam pagar tornavam-se escravos. A presença dos hebreus na Palestina passou por 3 fases. Isso é importante gravar, tá? Quais são as 3 fases? A dos patriarcas, a dos juízes e a dos reis. A primeira, dos patriarcas, foi uma forma de organização política em que os líderes das grandes famílias exerciam várias funções na sociedade, como chefe militar, de sacerdote e de líder político. O mais importante patriarca foram Abraão, Isaque e Jacó. Então, no período dos patriarcas, os homens como líder, chefes de família, nós vamos ter aí Abraão, Isaque e Jacó. De fato, esses personagens existiram, tá? De acordo com as crenças hebraicas, Abraão, por volta de 1800 a.C., JC, recebeu uma mensagem de Deus para que guiasse seu povo até a chamada Terra Prometida, Canaã. O pessoal que é evangélico provavelmente já ouviu esses discursos dentro do propósito, né? Já. O acordo era de que, se Abraão conseguisse tal feito, ele seria o líder de uma nação que dominaria todas as terras do rio Nilo até o Eufrates, naquela região da Mesopotâmia. Esses acontecimentos, assim como o cumprimento do acordo por Abraão e a forma das nações pela sua família, estão registradas na Bíblia, no livro de Gênesis. Se eu não me engano, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Sim. Isso. Então, é porque quando a gente lê a Bíblia quando a gente lê a Bíblia na escola, na faculdade, no caso, a gente tem que ler a Bíblia, né? Mas só que a gente lê ela de uma outra forma. A gente não começa a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento. A gente começa a ler a Bíblia pelo Novo Testamento para depois voltar. E aí a gente fica meio confuso, um pouco, para quem não é praticante da religião. Então vamos embora, continuando. Após cerca de 100 anos, em 1700, porque o tempo vem decrescendo até chegar a 0 e depois ele volta a crescer, né? Como a gente aprendeu isso lá na presencial. Parte da população migrou para o Egito, fugindo da fome. Porém, 300 anos depois, os hebreus foram escravizados e ficaram nessa condição por 200 anos, até que Moisés os guiou de volta à Palestina. De volta à Palestina, a disputa pelo território continuava. As ameaças contra os hebreus provinham principalmente das tribos dos amonitas, dos cananeus e dos filisteus. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós estamos falando esse pensamento de uma forma
lúdica, né? De uma forma didática. A gente não está falando aqui de questão religiosa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente repara que o texto nem abordou a questão de Moisés cruzar o Mar Vermelho, né? Porque isso é uma coisa que a ciência contesta, que não tem possibilidade, que tem que ser pela fé. Então, a gente aqui não está levantando bandeira nenhuma religiosa. Então, também nós temos que respeitar quando nós começarmos a falar da questão da religião de matriz africana. Assim como nós estamos com todo cuidado respeitando a religião que está sendo apresentada praticamente nesse texto, nós também vamos ter que respeitar as outras, porque é uma questão de didática, aprendizado, não de imposição religiosa. Fica bem claro assim, tá? Então, dentro desse princípio aí, para evitar uma possível desorganização do povo hebreu, uma nova instituição política foi estabelecida. Os hebreus passaram a ser governados pelos juízes. Nessa segunda fase da história dos hebreus, os juízes tinham a responsabilidade sobre assuntos militares e religiosos. Podem ser destacar Jefté, Gedeão, Sansão e Samuel. Aqui nós temos a rota que os hebreus vão fazer, né? Quando eles saem do Egito, tá vendo? Ó? Vão cruzar o Mar Vermelho, esse mar aqui, né? Na verdade, a parte mais estreita do Mar Vermelho, lá em cima. Depois aqui no Oriente Médio na atualidade. Hoje, o que é o Oriente Médio, né? Quando a gente chama esse Oriente Médio, eu não sei, eu fico lendo, ouvindo Oriente Médio, mas eu não sei o que é. Oriente Médio é esse aqui, ó, do Mediterrâneo, meio do Mediterrâneo. Naquele período existia o Egito, Canaã e Ur. São as cidades que vão fazer o processo. Essa região hoje aqui, a região de Canaã, a Terra Prometida, é a Síria, tá vendo? A região da Síria, a região ali de Israel, Líbano, aquela área ali. O que chama a atenção é que hoje essa região está em guerra, né? A guerra da Síria. Então Israel, que está um estado muito pequeno aqui, a Palestina, o Iraque, o Irã e hoje o Egito. Então esse aqui é o Oriente Médio atual. O Oriente Médio naquele período não existia essas divisões de países, e sim de grandes civilizações se organizando. Esse sistema administrativo, no entanto, logo foi substituído pela centralização política, com a intuição da monarquia. Monarquia é uma organização onde tem uma pessoa no poder, mono, né? Uma pessoa no poder. Nesta terceira fase, Saul foi o primeiro rei dos judeus e formou um exército permanente para lutar contra os filisteus. Aí eu vou te perguntar na prova, quem foram os primeiros líderes das formas de organização política do povo hebreu? Então eu estou te perguntando o quê? Eu quero saber quem foi o primeiro patriarca, o primeiro juiz e o primeiro rei. Repetindo a pergunta, se quem for esperto aí memoriza. Quais são os nomes dos primeiros líderes das organizações de formação do povo hebreu? Tá? E aí você vai saber quais são os nomes. O pessoal que vive, convive e vivencia a religião, fica fácil memorizar, porque escuta constantemente esses nomes. Mas quem não, é só dar uma papirada e anotar aquilo que o professor aqui está falando como uma ideia, né? Por enquanto é uma ideia, depois vai ser uma cobrança e aí depois o resultado, tá? Aí Saul é o cara, né? É o primeiro rei dos hebreus. Mas quem vai mais chamar a atenção, na verdade, vai ser o seu sucessor, Davi. Davi foi o sucessor de Saul e lutou contra os filisteus e os cananeus. Durante seu reinado, os hebreus expandiram o território, conquistando a cidade de Jerusalém e transformou-a na capital administrativa e religiosa do seu reino. O próximo, que vai ser Salomão, filho de Davi, estabeleceu relações comerciais com o Egito e Babilônia, ampliando essas trocas com os povos da região. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. O reino foi dividido em dois, certo?
esse reino vai ser dividido em Judá ao sul e Israel ao norte. Repare que esse Judá aí é o que vai dar origem aos judeus, né? E o povo de Israel já é os futuros protestantes. Mas a gente vai trabalhar isso com mais calma. E aí agora nós vimos aqui que o desenho no mapa aqui, ó, a divisão, né, dos reinos entre Judá, os hebreus vão se dividir, né, após a morte de Salomão. Dizem que foi o reino mais sábio entre todos os reis do Oriente Médio. Há bastante contestações, mas a gente respeita quando se fala referente à questão da fé, tá? Aqui, o reino de Israel. E aí embaixo, o reino de Judá. O conflito nessa área, nós vamos ver que o conflito aqui é muito constante. Até hoje nós temos conflito entre... Vira e mexe, a gente está ouvindo aí que a Palestina tentou invadir Israel, Israel tentou invadir a Palestina, o Irã, Iraque. Essa área é uma área muito, muito fervilhante. Muito também pela questão religiosa, né? Eles disputam a área pela questão religiosa. Cada pedaço de terra tem um significado aí para eles, questão da adoração, das divindades, tá? Esses pequenos reinos não resistiram ao poder dos assírios, sendo conquistado em 721 a.C. Mais tarde, em 558, porque o tempo vem diminuindo até chegar a zero, né? Com o domínio babilônico sobre a Síria, os hebreus também foram subjugados, ou seja, praticamente escravizados, por esse império. Sobre a tradição hebraica, é possível destacar, marca esse aqui, tá? Deus não podia ser representado por imagens, segundo a visão da tradição hebraica, tá? Isso não quer dizer que diversos povos, tá vendo? São diversos povos. E cada povo desse aqui tem a sua forma de crença. Então, esse povo hebraico aqui de verde e rosa diz que, segundo a sua visão religiosa, Deus não podia ser representado por imagens. Na época de Salomão, o culto a Deus, Lavé em hebraico, Deus, culto em Deus é Lafé em hebraico, era realizado pelo sacerdote, pelo rabino, era o líder supremo religioso. Diversas festas e rituais foram introduzidos no calendário religioso, sendo os principais a Páscoa, para marcar a fuga do Egito. Então, quando a gente fala da Páscoa aqui, que a gente troca chocolate, lembra? Que na verdade virou uma data mais comercial do que tradicional religiosa. A Páscoa ela tem a representação da saída do povo hebreu da escravidão do Egito. O Pentecoste, para comemorar o recebimento das tábuas das leis, que são os 10 mandamentos, né? E a festa do tabernáculo, para recordar os tempos do deserto. Além disso, havia o Sabahat, um sábado religioso em que todos deveriam descansar, até mesmo os escravos, marcando o 7º dia da criação divina. Então, era um sábado específico, não era todos os sábados também, né? O sabá, ele era esse momento. Os hebreus, o que chama atenção é que nós estamos falando que os hebraicos aqui, se eles têm o costume de fazer o sabá, que é um sábado de descanso, e aí o texto fala, inclusive os escravos, e significa que eles também tinham escravos, né? Era um povo que escravizava. Foram escravos e também escravizam, tá? Então, o ato da escravidão era comum entre os povos, tá? Então, assim, tadinho, eles foram escravizados. Não minimizando o sofrimento do povo escravizado, mas eles também escravizavam. É uma questão de princípio, de modo de vida daquele período. Os hebreus valorizavam a música, usada nas cerimônias religiosas. Eram instrumentos característicos da música hebraica: sistro, liras, citaras, adofes ou pandeiros e flautas. Referente à arquitetura, destaca-se os palácios e as habitações dos nobres.
As casas mais simples tinham a aparência de uma grande caixa quadrada, composta apenas de um piso térreo, no chão, né? Dividido em duas partes. Às vezes com mais de um nível, né? Ou ela podia ter 2 andares, 3 andares. A parte mais alta servia como sala de jantar e de quarto de dormir. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Tem. A parte inferior, como os estábulos, onde ficavam os animais, né? Quando os animais estavam no campo, a parte inferior também era usada como oficina. Os telhados eram formados por vigas entrecruzadas, com ramos recobertas com lama apinhada. As casas dos mais ricos eram de pedras e argamassa. Nada mudou, né? A gente vê que a estrutura social nada muda, sempre há uma diferença em quem tem mais e quem tem menos. Os quartos eram distribuídos em torno de um pátio central. As portas e janelas eram normalmente feitas de madeiras de sicômoro. Ó, como é que era? Esse é um desenho, né? Uma planta. Scout aqui cortado para a gente conseguir ver a parte de dentro. Essa é uma representação da estrutura de uma casa hebraica. Tranquilo? Então, o que nós conseguimos enxergar aqui é a formação desse povo, o povo hebreu. Então, nós matamos aí os hebreus. Agora nós vamos falar dos persas. Os persas foram uma importante civilização na Antiguidade Oriental, como nós falamos lá naquela região ali do mapa, qual foi apresentado. Ocupavam a região onde se localiza atualmente o Irã, né? Esse povo dedicou-se às atividades comerciais que constituíram a principal fonte de seu desenvolvimento econômico. A partir de 2000 a.C., a região foi gradativamente ocupada por pastores e agricultores, vindo da região onde atualmente está localizada a Rússia. Entre esses povos destacaram-se os medos, que se estabeleceram no norte, e os persas no sul do Planalto iraniano. Então nós temos 2 povos aí, medos e persas, tá? Os medos não é o sentimento de ter medo, é o nome do povo, tá? Desde o século 8, então século 8, 700, né, antes de Cristo, dispunham de um exército forte e organizado e, em virtude disso, submeteram os persas a pagarem altos tributos para que pudessem continuar ocupando as terras. Aproximadamente 550 a.C., JC, Ciro, o primeiro rei, o rei persa, a se destacar. Conquistou o reino dos medos e promoveu a unificação entre os 2 povos. Os medos e os persas, ele vai ser unificado a partir de Ciro, tá? Importante é isso daí, marquem isso como importante. Com isso, teve início um império que durou cerca de 200 anos. Ciro conduziu os persas à expansão e conquistou várias regiões, solucionando o problema do aumento da população e da pequena produção agrícola na região. O rei morreu em combate em 1529 a.C. e foi sucedido pelo seu filho Cambises, que com um grande exército conquistou o Egito em 525 a.C. Ao voltar para a Pérsia, Cambises morreu assassinado em uma revolta interna e foi sucedido por Dário I. O negócio lá era bem intenso, né? Você vê que entre eles fazem as conspirações, aquilo que a gente vê nos filmes é real, né? Então, memorizar esses nomes, porque assim, galera, a gente, apesar de estar no 6º ano, né? A gente está no processo ainda de construção de ideias, a gente está estudando os povos lá do Oriente Médio, a cultura que vai vindo da Arábia, da Europa,
Quando chega aqui para estudar nossa cultura, a gente tenta estudar nossa cultura num olhar próprio, né? Fica mais fácil entender. Então, quando a gente estuda o Oriente Médio, a gente tem que entender, para que eu quero estudar isso? Né? Para que estudar? Porque a gente precisa entender que a partir daí vai ter um grande comércio. Esse comércio vai dar origem a grandes expansões marítimas, onde as navegações vão sair da Europa buscando esse comércio. Ao sair dessa Europa, Portugal, por exemplo, vai procurar um novo caminho para um novo comércio, o famoso caminho até as Índias. Nesse caminho, ele supostamente vai desviar e vai encontrar terras novas, e essas terras vai dar origem ao Brasil. E aí nós começamos um Brasil a partir de 1500. Só que a gente está em cerca de Senhor, 500... licença. Oi, Eu vou ter que sair porque eu uso o celular da minha mãe, ela vai ter que trabalhar agora. tá bom? Tchau. Tchau. Bom, depois assiste a aula lá pelo plataforma. Tá bom. Tá? Então vamos continuar aqui na nossa leitura. O Império Aquemedida, como foi conhecido, conquistou outros impérios de diversas etnias, religiões, línguas, tradições e economias, o que contribuiu para a formação de seu Estado. A organização dessa unificação apresentava, em geral, um chefe para cada região, além de uma administração central, localizada na cidade de Passagarda, construída por Ciro. Fato interessante é que as tradições e culturas dos povos dominados eram respeitadas e aceitas pelo Império Persa. O Império Persa, onde chegava, ele não impunha, ele não obrigava aquele povo que ele conquistava a acreditar no Deus que ele acreditava, a conviver com a religião que ele convivia, a apenas aplicar a cultura desse povo. Então ele respeitava a cultura local, tá? Quando Dário I governou a Pérsia, a região estava em seu momento de maior expansão territorial e apresentava excelente estrutura financeira e administrativa. Para organizar todo esse território foram implantadas as satrápias, províncias ou regiões comandadas por satrapa. O que é isso? É como se hoje nós temos um comandante, uma pessoa que representa o Brasil, que é o nosso presidente, né? Eleito e tal, e temos os estados, né? Cada estado tem o seu governador. O Rio tem o seu governador, São Paulo, Minas. Então, aqui é fazendo uma comparação. As províncias, que eram chamadas de satrápias, eram comandadas pelos satrapa, tá? Que eram nobre, que era membro da nobreza, escolhido pelo rei para exercer o poder judicial e administrativo. Os satrapas recolhiam os impostos e eram responsáveis pelo recrutamento e pela manutenção do exército. Uma parte dos tributos eram destinados à administração e ao exército. A outra era enviada ao rei. Havia também os secretários reais, funcionários que aconselhavam os satrapas e vigiavam o cumprimento das ordens reais. E os inspetores, que viajavam pelo império, fiscalizavam e informavam o monarca sobre o território. Aqui nós temos os tapetes persas, né? São famosos em todo o mundo até os dias atuais. Caríssimo. Um tapete desse custa fortuna, senhores. A comunicação entre os sapátrias eram rápidas e eficientes, graças às estradas que interligavam os principais pontos do império e ao serviço de correios e cavalo. Os persas tinham no comércio sua principal atividade econômica. Seus laços comerciais atingiam terras distantes como Egito, Fenícia, Chipre, Índia e costa do Mar Negro. O artesanato persa era muito valorizado, sendo grande a produção de tecido, no caso tapete, né, como nós vimos lá em cima, armas, objetos esmaltados e joias. De todo o Império Persa, Persópolis foi a cidade que mais se destacou. Foi a capital do antigo Império Persa, construída no reino de Dário I, aproximadamente 512 anos a.C. A cidade palaciana, onde ficava o palácio, né, do rei, era cercada por uma parede tripla
em um terraço artificial, território hoje pertencente ao Irã, repleta de templos e edifícios, vários deles decorados pelas famosas touras aladas com cabeças humanas, estruturas comumente encontradas em regiões assírias. Persópolis foi destruída durante o Império de Alexandre o Grande, em 330 a.C. A causa da destruição foi um incêndio que consumiu quase toda a cidade. É aquilo que eu falei para vocês, né? Tá vendo? A cabeça alada. Como as estradas persas eram muito longas, haviam vários postos de abastecimento para os viajantes descansarem, se alimentarem e trocarem os animais cansados por outros, agilizando as viagens e facilitando o comércio de produtos. Essas estradas também favoreciam a ligação entre os principais centros urbanos do Império, como Susa, Passargada, Persépolis, o que facilitava o controle das províncias. As estradas mais famosas eram a Estrada Real, que ia de Susa até Sardes, na Ásia Menor, com uma extensão de 2.500 quilômetros. Esses termos de Oriente Médio, Oriente Próximo, Ásia Menor, Ásia Maior, o professor de Geografia vai orientar melhor vocês. Caso não, perguntem, que aí ele pode esclarecer melhor e de repente vocês entendem onde fica a Ásia Menor, Oriente Médio, Oriente Próximo, tá? As primeiras escavações científicas em Persópolis, aquela questão que a gente estudou lá no começo da arqueologia, né, escavação, começaram em 1930. Em 1979, em virtude de um projeto que tinha como objetivo preservar as ruínas da erosão natural e da erosão causada pelas passagens dos visitantes, a cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ó, Império, a que medida e o caminho real. Então, que império é esse? A que medida é o Império Persa. Então, vale a pena anotar, que eu posso te perguntar aí qual era o outro nome dado ao Império Persa. Aquimedida. Tá? Aqui nós temos o Império, ó, o máximo de extensão. Ele vai pegar muita coisa. Vai pegar um pouco do Egito, vai na Líbia, depois ele sobe no Oriente Médio, vai para o Oriente Maior, o Oriente Próximo, bem extenso o Império. E aí a estrada que pegava quase ela toda, né, cortando o meio desse Império. Tem alguém aqui que está pedindo para entrar? Deixa eu ver. Não. O contato com os povos distantes e a constante troca comercial aumentaram para a produção de artesanatos persas e despertaram a necessidade da criação de uma moeda. Dessa forma, os persas inventaram as primeiras moedas do mundo, ou seja, a primeira forma de dinheiro, né, feita em ouro. O nome Dárico foi dado em homenagem ao imperador Dário, o terceiro governante persa responsável pela criação da moeda. Aí nós temos aqui o exemplo do Dário. Dárico. O Dárico foi responsável por organizar um eficiente sistema de correios. Havia posto... Isso aqui a gente vai ver depois, a verdade, tá? Como na maioria das sociedades da antiguidade, os persas seguiram inicialmente uma religião politeísta. Inicialmente, eles eram politeístas, tá? Acreditavam em diversos deuses. Essa característica, no entanto, foi substituída pela crença de que o mundo estava dividido entre forças do bem e do mal. Zaratustra, ou Zaraustro, para os gregos, apresentou, por volta do século 6 a.C., essa nova concepção religiosa, a zoroastrianismo. Marquem isso daí, tá? Zoroastrismo era uma religião dualista que via em Ahura Mazda a representação do bem e em Ahriman a representação do mal. Os praticantes dessa religião não dispunham de um templo nem realizavam cultos. A divindade que representava o bem era homenageada com fogo perpétuo, aceso, em torres e colocado em montes e colinas. Acreditava-se no confronto entre esses dois deuses, o que configuraria o juízo final.
em que todos os homens seriam julgados por seus atos. É uma forma de acreditar naquilo da produção humana, né? O bem e o mal. Os persas se destacaram na construção de palácios com características monumentais. As paredes dessas construções eram de tijolos combinadas com elementos de pedras esculpidas, armações para portas, janelas e colunas. A arquitetura persa, quando a gente está falando da arquitetura, a gente está falando como eles construíam suas moradias, né? Seus templos, seus palácios. Presenciou dois grandes períodos. O primeiro diz respeito à dinastia dos Aquemênidas, de 550, e recebeu influência notável do estilo grego. Um exemplo desse período são as ruínas de Passargada, durante a dinastia Sassanida, com a chegada ao poder do Islã. A arquitetura ganhou novos contornos. As ruínas do palácio de Ciro e de Dário, em Persépolis, são bons exemplos desse período, que recebeu influência das artes assírias, babilônicas, egípcias e gregas. Aí nós temos um exemplo aqui dessas construções. Agora, esse jogo rápido aqui, eu não vou fazer com vocês, porque eu já passei a atividade, né? A atividade que foi passada foi a atividade da página... deixa eu ver aqui. Isso. Essa atividade aqui, a gente vai fazer num próximo momento. O que eu quero que vocês façam agora é essas perguntas aqui. Essas duas perguntas. Façam elas aí, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essas duas aqui. A número 2 e a número 3. Vai lá, faz aí. Quem conseguir já fazer a primeira, já traz o relato. Alguém está fazendo? Eu tô tentando fazer, professor. Então vamos lá, esperando. Também tô tentando.
Vamos lá na primeira? A primeira. Marca com asterisco essa pergunta aí, porque também pergunta provável de prova, tá? Por que a Pérsia foi considerada um dos maiores impérios da antiguidade? A resposta que o senhor vai ter que colocar é da seguinte forma: em virtude da conquista de vários territórios e de diferentes sociedades. Ok? Professor, desculpa, minha internet caiu. Quer que eu repita? Sim. Tá, a pergunta aí da página 449, ela é importante porque é uma provável pergunta de prova. Então, por que a Pérsia foi considerada uma dos maiores impérios da antiguidade? Resposta: em virtude da conquista de vários territórios e de conquistas de diferentes sociedades. Se você colocou parecido com isso daí, ok. Mas complementa se estiver faltando alguma coisa aí dentro desse processo de importância. Tá bom? A2. No caso aí, A3, né? Cite duas realizações de Dario que facilitaram as trocas comerciais realizadas no interior do Império Persa. O que ele fez para facilitar o comércio, né? Para facilitar aí as trocas comerciais? Resposta: entre suas principais realizações estão a criação de uma moeda, que é o Dario, né? Dárico, e a instalação de um sistema de correios ou as estradas. Isso vai facilitar muito as trocas. Tranquilo? Anotem, isso é importante, principalmente a primeira, tá? Eu já até lancei aqui no diário. Professor, eu não consegui entender direito a 3. O que você não entendeu direito? Vai, tenta explicar o que você não entendeu. Repete aí, por favor, o que você não entendeu. Que aí eu vou tentar te esclarecer. A 3. O que você não entendeu nela? Eu não consegui ouvir direito. Tá, então vamos lá. O sistema de realizações, cite as realizações. Você vai colocar aí as realizações de Dario I, que facilitaram as trocas comerciais, que facilitaram o comércio, ajudaram o comércio, né? Realizadas no Império Persa. Primeiro aí, nós já podemos citar que dessas realizações, a criação de uma moeda, ele vai criar o Dárico, né? Lembra da moeda Dárico, cunho de ouro. A instalação de correio e também a instalação de estrada, para facilitar, como a pergunta está fazendo, facilitar as trocas comerciais. Troca comercial é comércio. Então, se tem uma estrada, fica mais fácil. Se já tem um valor específico para a mercadoria, moeda, dinheiro. Se tem alguém que possa entregar aquilo que eu comprar, correio. Facilitou e ele vai criar isso a partir dos persas. Tá bom? Agora aí a 449. Dando continuidade à leitura, nós vamos... Calma aí, deixa eu ver aqui se a gente vai até a 449. Não, a gente vai só até a 448. Então, presta atenção, galera, aí, que eu vou revisar a atividade da próxima aula. Nós ficamos hoje no livro por aqui, na 448, 449. Na próxima aula a gente vai continuar fazendo a leitura. Professor, vai ter que ter leitura para a próxima aula? Não, não vai ter que ter leitura para a próxima aula. Mas nós temos exercício para fazer para a próxima aula, que são os exercícios. Anotem, se for o caso, os exercícios para fazer. É da página 439 até 441. Show? Aí não vai ter resumo, né? Não vai ter resumo. A gente vai... Oi. E a 436? A gente vai fazer também a 436?
A 436 por enquanto não, Débora. A 436 por enquanto não. A gente vai fazer isso num outro momento. Que eu vou passar voltando, fazendo revisão. Que a gente sempre faz a revisão, lembra? De prova. Aí na revisão eu faço essas páginas que a gente deixa de forma estratégica para depois. Tá bom. Tá? Então, focando. Não tem pergunta na próxima aula. Galho fraco, mas tem a apresentação de uma palavra que você vai montar lá no livro. Que eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Ó. Deixa eu ver se eu acho lá. É a página 440. Aqui, 440. É essa daqui. Essa daqui é aquela que você vai recortar, vai colar. Ah, professor, eu posso colar numa folha à parte? Pode. Tem que ser obrigado a colar aqui embaixo? Não. Eu sou obrigado a cortar, não quero cortar meu livro, eu tenho um apego ao meu livro. Então, cria alguma forma de tirar xerox disso, entendeu? De imprimir. Professor, ali o L é daquele bichinho ali que parece um cachorro, não sei se é um cachorro, mas o L é Aqui, daquele... esse. É um leão, na verdade. É um L de leão. O K é daqui, ó, do pote. O L é daqui. O P é daqui. O Q, o V. Tá? Então, a atividade vai ser da página. Essa atividade começa aqui, né? Eu vou passar rápido, caso que apareçam as perguntas para vocês. E depois vai fazer da 40 e vai até a 41, que é essa daqui. Sem mistério nenhum, tá? Sugiro que faça essa atividade quando a gente pede para fazer, é porque a partir dessa atividade vai sair a prova. E aí não adianta querer deixar para cima da hora, que aí deixar para estudar matéria, se vocês estiverem reparando, a matéria começa a ficar muito extensa, porque conforme vocês vão amadurecendo dentro do sexto ano, as matérias vão aumentando, principalmente história, a teoria vai aumentando muito. Então, se deixar acumular para estudar tudo próximo da prova, vai acabar se prejudicando. E o que pode acontecer também é que a gente pode, se Deus quiser, voltar a ter aula presencial, né? E aí a prova é diferenciada, é mais puxada, é presencial. Ah, você está dizendo então que a prova online ela é mais fácil. Não é isso que ela seja mais fácil, mas pelo fato de estar em sala de aula, tem toda uma atenção, uma fiscalização, né? E as provas ficam mais intensas, mais pesada na cobrança, tá? Então não deixe acumular. Aí eu vou fazer aquela pergunta básica. Alguma dúvida referente às atividades e à aula de hoje? Não. 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 Show. Porém, se surgir dúvida, e professor, dormi hoje, acordei desorientada. Acontece, às vezes a gente acorda, meu Deus, esqueci tudo de ontem. Esqueci de anotar também, perdi minha anotação. A aula de hoje, que está sendo gravada agora, daqui a pouco ela vai lá para a plataforma, com essas mesmas informações. Tem dúvida? Pode ir lá. Professor, minha internet explodiu, meu computador, sei lá, foi abduzido pelo alienígena, perdi tudo. Pode chamar lá no Zap, no grupo, que a gente orienta. Tá bom? O importante é não ficar com dúvida e chegar na próxima, no dia 12, dia dos namorados, também o meu aniversário, por favor, me deem parabéns na próxima aula, hein? Se chegar lá e falar, professor, qual é a página? Professor, o livro. Aí você vai ficar perdendo pontos desnecessário. Na próxima aula, a gente vai corrigir as perguntas e aí eu vou pedir você para apresentar na tela assim, ó, você vai apresentar a sua colação da sua palavra, show, ganhou o ponto, manteve o ponto. Galho bem fraco, tá? E aí, aquele pessoal que tem dificuldade de entrar na plataforma ou assistir a aula online, a gente vai ajudando lá pelo WhatsApp ou de forma particular, tá bom? Professor, dia dos namorados é seu aniversário? No dia dos namorados? Não é, menina? Maior prejuízo. O meu aniversário é domingo agora. Show. O ruim é que a gente não pode fazer festa, né? A gente não pode comemorar porque não pode juntar um monte de gente.
Mas é um prejuízo. Fazer aniversário em data comemorativa é muito ruim, porque você tem que acabar dando presente. Eu vou ter que dar presente, né? E aí também ganho, mas acabo tendo que dar presente. Verdade. Galera, ó, beijos, saudades, qualquer coisa chama, tá? A gente vai encerrar aqui a aula. Não adianta também a gente começar a jogar muita matéria para complementar o tempo, porque a aula online, ela consegue render até mais, porque quando a gente está em sala de aula, vocês participam, falam, tiram dúvida, e aí o tempo cabe certinho. Agora, quando é online, eu falo, eu já dei a matéria. Se eu continuar com matéria, como eu tenho com a Pérsia, vai ficar muito extenso e vocês não vão assimilar. E aí vai atrapalhar o processo de aprendizagem, tá? É por isso que a gente vai interromper agora. Se vocês forem ter a aula de arte, que eu ainda não sei, que eu não estou acompanhando o chat, voltam a acompanhar lá o chat daqui a pouco, tá? Qualquer dúvida pode chamar lá pelo WhatsApp. Nesse horário até 11h10. Beleza? Fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa é só chamar. Tchau. Tchau, pessoal. Então eu vou fazer a página 440, tio? Na jovem. A gente acabou de falar todas as páginas que são para serem feitas. Tem que fazer da página. Deixa eu olhar de novo aqui para você. Vamos lá. É para fazer da página 439 até a 441. Porém, tem uma atividade diferenciada na página 440, que você tem que apresentar na próxima aula. Entendeu? Posso crer no amanhã. Então tá bom. Tchau, galera. Abraço. Tchau. Valeu, professor. Tchau.